Oi, turma, tudo bem? Espero que estejam bem. Saudações para todo mundo. Hoje, o tema aqui envolvido do nosso assunto, né, é glicogênese. O que seria glicogênese? É a via metabólica de síntese, de biossíntese do glicogênio, né? Eu falei anteriormente da via metabólica de quebra ou degradação do glicogênio, que é a glicogenólise. Agora a gente, pela sequência, vai na síntese, a biossíntese do glicogênio, ok? Então, a glicogênese, ela envolve a síntese de um polímero linear e a síntese das ramificações do glicogênio. A síntese do polímero linear tem início na glicólise, vamos dizer assim, na via de glicólise. Por quê? Porque a primeira enzima aí da glicogênese é a mesma enzima que também é a primeira enzima da glicólise, né? É a hexoquinase. A hexoquinase, ela tem isoenzimas diferentes no músculo é hexoquinases 1, 2 e 3, e no fígado, né? Por esse motivo, essa reação aqui, onde a glicose ela vai ganhar um fosfato no carbono 6, formando glicose 6-fosfato, né? Isso vem do ATP, esse fosfato. Essa primeira reação é a fosforilação do carbono 6 da glicose, e esse fosfato vem do ATP. Essa reação ela ocorre preferencialmente no músculo, pois lá no músculo existem as hexoquinases 1, 2 e 3. E essas hexoquinases 1, 2 e 3, elas têm um KM mais baixo para a glicose, né? O que significa isso? Elas têm uma afinidade maior para a glicose. Por isso, elas fosforilam a glicose com maior intensidade, né? Lá no fígado e no pâncreas, por outro lado, a gente tem a hexoquinase 4, né? Depois que o músculo fosforilou a glicose, né, formou o glicogênio, se sobrar mais glicose no sangue, se ainda assim tiver uma quantidade de glicose muito alta no sangue, o fígado vai fosforilar essa glicose também, né? Então a hexoquinase lá do fígado, que é a hexoquinase 4, ela tem uma menor afinidade para a glicose, né? Então, preferencialmente, quem vai fosforilar a glicose? O músculo. Se ainda tiver um excesso de glicose, quem vai fosforilar é o fígado, ok? Então, se sobra glicose, o fígado capta essa glicose para a formação do glicogênio, beleza? A segunda reação da glicogênese, ela é catalisada pela enzima fosfoglicomutase. A fosfoglicomutase, ela vai converter glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. Simplesmente ela transfere o fosfato que está no carbono 6 da glicose para o carbono 1 da glicose, né? Então a sequência aí para que ocorra formação do glicogênio, né, é a conversão da glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. Então aqui, ó, a fosfoglicomutase pode atuar também para que a glicose 6-fosfato seja convertida em glicose 1-fosfato para a síntese do glicogênio. Eu coloquei aqui também, né, porque na quebra do glicogênio, esta enzima, ela age ao contrário do que está aqui, ó. Ela vai pegar a glicose 1-fosfato e transformar ela em glicose 6-fosfato, né? Então, né, essa enzima aqui ela está atuando tanto na glicogênese quanto na glicogenólise, tanto na formação do glicogênio quanto na quebra do glicogênio. Pode agir nos dois sentidos, vamos dizer assim. Na próxima reação para a formação do glicogênio, é preciso dar energia para a molécula de glicose para que ela seja adicionada ao glicogênio, né? Então, um desses passos aí é ligar um composto que é o UDP à glicose, né? Então, essa molécula aqui, UDP-glicose, contém glicose ativada energeticamente para que ocorra a biossíntese do glicogênio, né? Esse UDP que é adicionado aqui, ele vem do UTP. O UTP é semelhante ao ATP, né? Porém, no ATP, a base nitrogenada que faz parte é a adenina. No UTP, é a uridina. Muda então a base nitrogenada. Ao invés de ser adenina, aqui é uridina, ok? Então aqui vai entrar um UTP e vai sair dois fosfatos ligados, é o que nós chamamos de pirofosfato, ok? Pirofosfato. Então, um dos fosfatos que saem é esse fosfato ligado à glicose, é o carbono 1 da glicose. O outro vem do UTP, né? Eles saem ligados na forma de pirofosfato. E o UDP que sobra vai se ligar à glicose, né? Então, aqui a glicose ela ganhou energia
para que os próximos passos ocorram das reações, né? A enzima que catalisa essa reação tem um nome grande aí, né? Seria o nome dos dois substratos, glicose 1-fosfato, UTP, uridililtransferase. É o nome da enzima. A reação seria a seguinte, ó. Tem a glicose 1-fosfato aqui, o fosfato da glicose ligado ao carbono 1, o UTP, né? Aqui a base uridina, ligada a uma pentose, ligada aos 3 fosfatos. É semelhante ao ATP, ó, tem aqueles 3 fosfatos que a gente encontra no ATP, né? A reação ocorre com a liberação, vamos dizer assim, de 2 fosfatos ligados, a partir daí a gente chama eles de pirofosfato, né? E essa glicose 1-fosfato se liga aqui então ao UDP agora, né? Ficou glicose, UDP, que é tudo isso aqui, mais a glicose. Então agora a glicose tem energia para que ocorram os próximos passos da formação do glicogênio, ok? Pessoal, só uma correção que eu faço agora, é que a base nitrogenada que está no UTP e no UDP é uracila, tá? Eu cometi um errinho no slide anterior, mas é uracila, fique gravado aí, ok? Então é isso. A partir do UDP-glicose, né? Esse UDP-glicose é o precursor, então, para a síntese do glicogênio. Então tem uma enzima chamada glicogênio sintase ou glicogênio sintetase, ela catalisa o aumento das cadeias do glicogênio, né, adicionando glicoses nessas cadeias. Essa adição de glicose ela é feita a partir da UDP-glicose, desse composto aqui, ó, UDP-glicose, onde o UDP sai e a glicose é adicionada à cadeia já existente de glicose, né, na extremidade não redutora. Vai formar aí uma ligação do tipo alfa 1,4 com essa extremidade. Então, essa UDP-glicose ela será transferida para a hidroxila de 1-carbono-4, de um resíduo terminal do glicogênio, né, pré-existente, para formar uma ligação alfa 1,4. Ok? Então, essa síntese, a glicogênio sintase, a enzima glicogênio sintase ou sintetase, ela vai aumentar o tamanho do glicogênio, né? Então, eu teria inicialmente o glicogênio com N glicoses, com N resíduos de glicoses, né? A reação ocorre, então, com o UDP-glicose mais o glicogênio. A enzima ela adiciona mais um resíduo de glicose ao glicogênio e sai da reação um UDP, ok? Então, essa enzima aqui ela é muito importante na síntese do glicogênio. Então, a síntese da cadeia linear do glicogênio é feita pela enzima glicogênio sintase ou sintetase, usando UDP-glicose para estender o tamanho dessa cadeia. Então, na cadeia linear, são formadas ligações alfa 1,4. Agora, vamos mostrar como são feitas as ramificações do glicogênio, né? Então, a síntese das ramificações do glicogênio. Para produzir as ramificações, existe uma enzima que age quando já tem um segmento linear mais extenso, né? Então, se eu já tenho uma cadeia linear mais extensa, assim, ó, né, tem uma enzima que vai agir para formar as ramificações. Essa enzima, ela vai quebrar uma ligação alfa 1,4, ela quebra a ligação alfa 1,4 num ponto aí, retira um segmento da cadeia linear, né, e insere esse segmento, ele vai ligar esse segmento numa posição diferente, por uma ligação alfa 1,6. Né? Então, essa enzima é chamada de alfa 1,4 para alfa 1,6 glicanotransferase, ou transglicosidase. É uma enzima ramificante do glicogênio. Né? Então, essa enzima ela vai pegar aqui um segmento da cadeia linear, resumindo aí, né? Quebra a ligação alfa 1,4 desse segmento já mais extenso, traz esse segmento que foi removido aqui e insere ele em outro ponto da cadeia linear, ó, formando aqui ó, uma ligação alfa 1,6. Criou-se, então, uma nova ramificação do glicogênio. Depois que essa ramificação foi formada aqui, pela glicanotransferase, a outra enzima, né, a glicogênio sintase, ela pode aumentar o tamanho dessa ramificação, adicionando novos resíduos de glicose aqui, nessa parte. Desta forma, há um sinergismo de ação entre essas enzimas, que favorece a biossíntese do glicogênio. Então, um resumo da síntese do glicogênio, ou glicogênese,
é o seguinte: a glicose inicialmente ela vai ser fosforilada, formando glicose 6-fosfato. Num outro passo, essa glicose 6-fosfato é convertida em glicose 1-fosfato. A glicose 1-fosfato ela é convertida a UDP-glicose. Essa UDP-glicose representa a glicose ativada energeticamente para que ocorra a síntese do glicogênio. A enzima glicogênio sintase adiciona glicose, né, ao glicogênio, mas ela adiciona glicose associada ao UDP. Né? Ela pega o UDP-glicose e adiciona a glicose ao glicogênio, aumentando o tamanho das cadeias lineares do glicogênio. Posteriormente, são criadas as ramificações. Quando já existe uma cadeia linear mais extensa, a enzima alfa-1,4 para alfa-1,6 glicanotransferase ou transglicosidase quebra um pedaço dessa cadeia linear e insere esse pedaço, em um outro ponto da cadeia linear, criando desta forma uma nova ramificação. Posteriormente, a glicogênio sintase pode aumentar o tamanho dessa ramificação, adicionando novos resíduos de glicose. Esse é o resumo da biossíntese do glicogênio. A regulação da síntese ou a regulação da quebra do glicogênio, né? Na verdade, a regulação da síntese e da quebra do glicogênio ocorrem de forma simultânea. Né? A glicogênio sintase, a enzima que forma o glicogênio, e a glicogênio fosforilase, a enzima que quebra o glicogênio, respondem aos níveis de metabólitos e necessidade de energia da célula. Né? Então, quando nós observamos isso aí, a síntese do glicogênio ela vai ser estimulada quando tem energia sobrando, né? Os níveis de energia e disponibilidade de substrato, ou seja, tem muita glicose e está sobrando energia, isso estimula a síntese do glicogênio, a glicogênese. Por outro lado, a quebra do glicogênio é aumentada quando os níveis de energia e suprimentos disponíveis de glicose estão baixos. Está faltando glicose no sangue, está faltando energia, né? Isso estimula a quebra do glicogênio. É isso que estamos dizendo. Após a alimentação, se haver um excesso aí de glicose 6-fosfato, ou seja, a glicólise fosforilou a glicose, mas não está sendo usada essa glicose fosforilada, né? Há um excesso de glicose 6-fosfato, isso estimula a síntese do glicogênio. Né? Então, no estado pós-alimentar, se houver glicose 6-fosfato em excesso, esta glicose 6-fosfato ativa a enzima que sintetiza o glicogênio. Ela ativa, então, a glicogênio sintase. Então, é uma ativação alostérica, né? É uma enzima alostérica. A glicogênio fosforilase, que quebra o glicogênio, tem uma inibição alostérica, né? Pela glicose 6-fosfato, né? Então, a glicose 6-fosfato, ela ativa a glicogênio sintase, ou seja, ativa a formação do glicogênio, e, ao mesmo tempo, ela inibe a enzima que quebra o glicogênio, né? Então, ela inibe a glicogênio fosforilase, né? ATP também inibe a quebra do glicogênio se está sobrando ATP. Se está sobrando glicose 6-fosfato, né? Então não há necessidade de quebrar ATP. Já tem glicose disponível, já tem energia disponível na célula. Né? Além dessa regulação alostérica que eu mencionei aqui, existe uma regulação hormonal desses processos. Em casos de hiperglicemia, está sobrando glicose no sangue, tem uma elevada concentração de glicose no sangue. O pâncreas ele secreta insulina, ok? A insulina chega até o músculo e chega até o fígado. Qual a ação da insulina sobre o músculo e sobre o fígado? Né? Lá no músculo, ela vai aumentar a expressão dos transportadores de glicose, do GLUT4. Então, a insulina no músculo aumenta a captação de glicose pelo músculo. E se o músculo capta mais glicose, né, então a célula capta mais glicose, isso permite aumentar a síntese de glicogênio. Eu vou ter mais glicose dentro da fibra muscular, dentro da célula muscular, né, e isso permite a formação de mais glicogênio. Lá no fígado, por sua vez, a insulina aumenta a expressão da enzima hexoquinase. A hexoquinase, lembrando, é a enzima que vai fosforilar a glicose, né, formando glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato no fígado, ela vai para a síntese de glicogênio, ela não vai para a glicólise. Né? Então, o que a insulina faz? Ela aumenta a capacidade do fígado em fosforilar a glicose para que ocorra a formação de glicogênio. E assim também aumenta a biossíntese do glicogênio, ok?
Então, a insulina ela tem esse papel interessante aí, né, estimulando a biossíntese do glicogênio. Além disso aqui que eu falei, né, a insulina ela ativa a enzima glicogênio sintase de forma alostérica. Ela vai lá na enzima e ativa a glicogênio sintase. E ela também inibe a glicogênio fosforilase, que é a que quebra o glicogênio, né? Ou seja, a insulina ela ativa a enzima que sintetiza o glicogênio de forma alostérica e ativa também, e inibe, na verdade, a enzima que quebra o glicogênio de forma alostérica. Só para lembrar aí, né, o glucagon, juntamente com a adrenalina, eles estimulam a quebra do glicogênio. Glucagon e adrenalina estimulam a quebra do glicogênio, ok? Então, esse assunto a gente encerra por aqui. Obrigado por terem assistido esse assunto. Até a próxima.